Bom dia, meninas. Graças a Deus. Ó Eva, vais-me lá buscar um livro de cânticos. Tem lá um, está bem? Ora. Já. Antes de mais, deixa-me cá ver se o som está como deve ser. Tem aí que não está. Tem cá para mim que as letras vão ficar mais pequenas, que eu não consigo botar ao fundo do telemóvel. Tem que chegar ao telemóvel. Não aconteceu a certa altura. Mudaste o telemóvel, foi? É. Eu deve ter sido. Ah! Pronto. A culpa é do telefone. É. Muito bem. Então. Então, nós vamos começar hoje o capítulo 8, vamos continuar com a nossa mesa da palavra, onde nós vamos entrar no capítulo 8 do Evangelho de São João. Nós não vamos acabar o capítulo 8. É um capítulo muito, provavelmente para mim, como é o capítulo que eu mais gosto, não é a história, não é o episódio que eu mais gosto, mas é o capítulo que eu mais gosto de São João. É este capítulo. Pela grande complexidade que ele tem. Ele é muito complexo, é muito desafiante. E vai desafiar imenso a nossa forma de leitura sobre a pessoa de Jesus Cristo. O capítulo 8. É deste capítulo que é extraído o cântico que a gente canta sempre. Dia de repouso. Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte, não. É daqui que é extraído este cântico. Deste capítulo que a gente hoje vai entrar. Diz. Mas lá estava, no vídeo estava episódio 14. Episódio, não capítulo. Como assim? Episódio? Porque há capítulos que a gente fez em 2 episódios. E os primeiros 4 não foram nos capítulos. 14 quando nós vimos. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. A, B, C, D. Vocês têm noção, por exemplo, quando Nosso Senhor foi para Gadara, ia para Gadara, não é? Que ele sabia que ia libertar aquele endemoniado, que levantou-se uma grande tempestade. Foi só eu dizer-vos que o cântico, que eu passo 14 episódios a cantá-lo, que hoje ia ter o gosto de vos explicar, o livro não tem essa folha. Olha, falta essa folha. Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte, não. Tu és o único com alegria. Quem é como o Senhor? Coroa de salvação, memorial de
alegria, dia de repouso e de santidade, estes ao teu povo. Dia de repouso e de santidade, estes ao teu povo. Abraão viu este dia e a Isaac se alegrou. Jacó e seus filhos nele descansaram. Jacó e seus filhos nele descansaram. Dia de repouso e de santidade, estes ao teu povo. Dia de repouso e de santidade, estes ao teu povo. Pai Santo, é na tua bondade, é na tua misericórdia, é na tua ternura, nesse rio de misericórdia que se renova a cada manhã, em que alcançamos, somos alvejados pelo teu coração bondoso. Dá-nos o teu Espírito para que estas palavras, no qual o teu Filho Cristo nos quer falar, possam chegar ao nosso coração, apesar de mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem. Então, abra a Bíblia no capítulo 8. Tem ali. Olha. Não, agora já não é preciso que eu já afastei um bocadinho. Tem ali cá, ao fundo. Pé da... Eu vou começar convosco a ler no 8. Só apanhar aqui o meu apontamento. Vocês lembram-se da semana passada, nós efetivamente não fizemos, digamos, nós não abrimos nenhum capítulo, não é? Nós fizemos assim visitámos aquilo que marcou. É só ver aqui o que é que está aqui a passar. Não está aqui a dar com algum stress. Não, já está tudo. Vou tirar aqui isto, ok, para não perturbar. Muito bem. Se alguém for tendo alguma pergunta, eu tenho o telefone perto, hoje consigo ler e também consigo poder responder. As outras vezes realmente tenho estado um bocadinho longe e não ajuda-me nada. Pronto. Então, só para contextualizar. Se vocês virarem a página anterior, não é? O capítulo 7, para recordar o que é que aconteceu no capítulo 7, na festa dos tabernáculos. Vocês lembram-se? Festa dos tabernáculos ou festa das tendas. De suma importância. Qual é a suma importância? Vamos lá fazer a memória do que é que as festas instituídas por Hashem, pelo Todo-Poderoso, querem dizer. A festa dos tabernáculos, o que é que se celebra? Muito bem. Então, era a festa que, de facto... Olá, Paulo. Olá, boa noite. Olha, Vânia. Olá, Vânia, bem-vinda. Obrigada. Estamos com saudades. É, nós também. Então, a festa das cabanas, festa dos tabernáculos, é quando o povo... Acabámos mesmo de começar também. Só estou aqui a explicar o que é a festa das cabanas, porque eu acho que é muito importante voltar a salientar o que é que Jesus acabou de fazer e porque é que terminou o capítulo 7 daquela forma. Porque senão nós perdemos aqui um bocadinho o que é que acontece agora a seguir. Então, Jesus sobe na festa dos tabernáculos, que era quando o povo tinha saído do Egito, era a festa onde eles faziam memória da saída do Egito, quando eles partiram para Canaã, levaram 3 meses, atravessaram o Mar Vermelho, caminharam 3 meses, chegaram a Canaã. Chegados a Canaã, Moisés envia 12 espias. Estes 12 espias vão a Canaã, vêm a terra,
Quando vêm à terra, percebem duas coisas. Primeira das coisas, aquela terra era abundante em tudo. Era uma terra de maravilhas, que estava a ser dita. Todavia, eles viam gigantes a habitá-la. Então, voltam. E quando voltam, o que é que eles fazem? Destes todos que voltam, apenas 2 mantiveram a firmeza, a fé no nome do Senhor, no nome de Hashem, de Adonai, Josué e Caleb. São os únicos 2 que entraram na terra prometida. Todos os demais que saíram de Israel, do Egito, conta-se que em homens seriam 2 milhões, homens, ponham crianças e mulheres. Então eram imensos. Ninguém entrou na terra prometida. Porquê? Porque eles não... Porque tinham mentalidade de escravos e não se podia dar uma terra de abundância a escravos, porque aquela abundância simplesmente ia escravizá-los. Eles iam tornar-se escravos da benção. Pronto. Então o que é que faz? Deus leva-os para o deserto. Andam 38 anos, que a gente diz vulgarmente são 40. Pronto. Andam aqueles 40 anos a vaguear pelo deserto às voltas, até que morram todos. Mas tem um problema. O Senhor leva-os para o deserto porque é sádico e mesquinho, não tem nada a ver com isso. O Senhor levou-os para tentar com eles mostrar-lhes que Ele não era aqueles ídolos que eles tinham na cabeça deles. Não, eu não sou igual a isso. Eu sou outra coisa. E vocês têm que se relacionar comigo. E eu vou fazer o quê? Vocês vão 40 anos habitar aonde? Em cabanas. E durante estes 40 anos habitando em cabanas, nas vossas lindas tendas, eu vou fazer-vos chover pãozinho do céu. É maná biju, de manhã quentinho. E depois da rocha vai sair água. Chegados aqui, voltamos então a São João capítulo 7. São João capítulo 7, Jesus sobe ao templo para celebrar esta festa. Mas no capítulo 6 o que é que Jesus disse que era? Eu sou o pão. Qual pão? O pão que os vossos pais comeram no deserto, morreram. Mas quem comer de mim, não morre. Capítulo 7. Sobe às tendas. Ele diz, eu sou a água da vida. Eu até vos criei esta imagem que está na carta aos Coríntios. Os vossos pais no deserto beberam do rochedo espiritual, que era Cristo. O rochedo é Cristo. Mas quem bebeu daquela água, voltava a ter sede. Mas no capítulo 3 e no capítulo 7, Jesus diz que quem bebe da água dele não volta a ter sede. Então é uma água que mata a sede. Todavia, tu não vais parar de ter sede daquela água. Já não vais querer de outras águas. Chegados aqui, o que é que este homem faz? Ele então começa a revelar-se diante daquela festa. O que é que ele está precisamente a fazer naquela festa? Estão os sacerdotes vindo com águas da piscina de Siloé, que é embaixo do templo, enchiam largas bacias de água, despejavam sobre os degraus do altar, como quem está a lavar, a ser purificado pelas águas do Senhor. E Jesus diz, eu é que tenho essas águas que vos purifica. Ou seja, começa a criar ali um turbilhão na cabeça daquelas pessoas. Ele começa a revelar-se. No fundo, ele começa a dizer, eu sou o Messias. Mas é um Messias que não combina com o Messias que aquela gente tem na cabeça. Ele não enquadra, ele não está a casar. E porquê que ele não está a casar? Vamos lá voltar a fazer a defesa dos fariseus. Eu tenho sempre fazer a defesa justa dos fariseus. Os fariseus não são nenhuns monstros. Tem que ser muito claro na nossa cabeça. Os fariseus eram a salvaguarda até à chegada do Messias. Se não fossem os fariseus, centenas, largas centenas de falsos messias já se tinham manifestado em Israel. Quem os denunciou foi quem? Os fariseus. Fazendo o quê? Cuidadosas investigações, de tal forma que apanhavam-nos sempre aonde? Nas suas mentiras. Só que está aqui um, que cada vez que eles chegam a ele,
ele sai com uma verdade muito maior do que aquilo que eles pensavam. É o Messias esperado, que se vem a revelar como um Messias inesperado. Então há um escândalo na presença de Jesus de Nazaré. Então, nesta festa, a sua fama está ao rubro. A fama de Jesus de Nazaré está como nunca tinha estado. Então vamos ao capítulo 8, versículo 2. Vou ler a partir do versículo 53, do anterior, versículo 5. Cada um foi para a sua casa, ou seja, eles puseram-se a discutir com Jesus, mas Jesus arrumava-os com a sua sabedoria. A sua doutrina era uma doutrina que os homens nunca tinham dito. Vocês lembram-se quem é que ficou maravilhado com ele? Foram os soldados, que eles tinham mandado os soldados ir prendê-lo. E o que é que os soldados disseram? Ninguém nunca vimos um homem assim a falar assim? Como é que a gente vai prender este homem? E depois quem é que o acode? Nicodemos, lembram-se? Mas é lícito nós estarmos a julgar um homem sem primeiro ouvi-lo. E o que é que ele dizem? Mas olha lá, tu também já te converteste, Zé? Discutiram e diz assim, cada um foi para a sua casa. Ou seja, não ficaram em acordo uns com os outros. A dia da festa. Capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Então, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. O Senhor Jesus, neste preciso momento, o que é que ele faz? Ele senta-se. E ele senta-se aonde? No templo. Quem é que ensinava no templo? Os rabinos, os mestres só. Então Jesus chama para si esta autoridade de quem quer falar como um mestre. E não está a falar numa sala do templo. Ele está a falar abertamente. Quem o quisesse ouvir, ouvia. Quem não quisesse ouvir, pois não ouvisse. E Jesus está lá a falar. E o que é que eles fazem? Pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. No próprio ato, adulterando. Ou seja, esta mulher foi apanhada no próprio ato. Vou tentar dizer-vos isto de uma linguagem muito simplificada. Esta mulher foi apanhada a ter sexo com um homem que não era o seu marido. Nós apanhámo-la. Nós vimos-la. Então, se nós apanhámo-la, onde é que está o homem? Se ela está a cometer adultério, é porque existe ali dois adúlteros. Uma adúltera e um adúltero. Já o caso está mal posto. Diante de um mestre de Israel. Jesus é um mestre. É um mestre. Não se coloca uma situação destas num mestre sem ter muita clareza do que é que se está a fazer. Só trouxeram a mulher. Onde está o homem? Se ela foi apanhada no ato, vocês viram os dois. Onde está ele? Não está? Ok. Muito bem, vamos continuar. Pondo no meio, disseram-lhes, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tendo para que tivesse como acusar. Mas Jesus, vamos lá ver. Porque é que eles queriam acusá-lo? Do que é que eles queriam acusá-lo? Vou tentar explicar-vos qual é o celeuma que está aqui a acontecer. Vou tentar explicar-vos as entrelinhas do que está aqui escrito. Em 3 versículos só. Só ainda lemos 3 versículos. E o que já tem aqui escrito dava para estarmos 3 horas. 3 versículos. Vocês sabem que Israel, neste momento, está sob o domínio de uma colónia. É uma colónia romana. E todas as colónias romanas estão proibidas de dar que sentença? De morte. Não é possível, jamais, a um colono romano que pertence à colónia romana dar a morte, seja quem for. A pena capital só é possível a quem? Ou procurador. Quem era o procurador daquela altura? Pôncio
Pilatos. Vocês lembram-se o que é que fazem a Jesus? Vocês lembram-se? Levam Jesus lá. Vamos lá. Vamos puxar pela memória. O que é que eles estão a fazer a Jesus? Reparem no que eles estão a fazê-lo. Eles estão a pôr-lhe numa armadilha. E grave. A mais grave de todas até agora. É esta armadilha. Porque Jesus, se dissesse assim, esta mulher merece morrer, eles iam ter imediatamente com Pilatos, iam dizer, este homem está a dizer que nós podemos matar e César proibiu-nos de dar a morte, seja a quem for. Aliás, eles fizeram isso. Quando apresentam Jesus a Pilatos, Jesus diz, o problema deste homem é religioso, é um problema vosso, não tem nada a ver com isso. E passa, anda cá. Pilatos, tu não estás bom da cabeça. Este homem, os seus seguidores, já são largos milhares. Ele já deu pão a 3.000. Se eles começam a acreditar que ele é quem diz que é, tu sabes quem é que vai ter um problema? És tu. Porque sabes o que é que eles vão fazer? Ele vai libertar Israel das mãos de quem? César. Se tu o libertares, tu não és amigo? Então pegaram num crime religioso e o transformaram num crime político. Para quê? Para que Pilatos pudesse ter uma base para dizer, estás morto. Só isso. Mas se Jesus fizesse o contrário, o que era... Exatamente. O que é que diz a lei de Moisés? Vamos então lê-la. Vamos ler a lei de Moisés. Levítico. Livro do Levítico. Livro dos Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Onde é que É Novo Testamento, é Antigo Testamento, terceiro livro da Bíblia. Terceiro ou quarto? Terceiro. Então vou ler-vos. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então a lei é muito clara. O que é claro? Quem cometer adultério tem que morrer. Ele e ela. Não é só um, são os dois. E é morte. Não é meia boca, é morte. Muito bem. Pegados aqui, vamos continuar. Então, esta lei é clara. Então, se ele disser para apedrejar, ele está a ir contra Roma. Se ele disser para não apedrejar, ele está a ir contra Moisés. E agora? O que, filha? O pai abaixa. Filha, vocês têm que dizer que eu não... Eu como estou a falar... Espera aí. Está bom assim? Tá? Pronto, filha. Obrigado. Obrigado. Então, ele diz que Jesus faz o seguinte. Face a tal acto, o que é que Jesus faz? Muito bem. Diz assim, vou ler-vos, vou continuar a ler. E diziam isso eles, tentando para que tivessem com que o acusar, mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. Como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, isto é muito interessante, atenção às posições, cuidado, não deixem, se o evangelista põe isto, há algo a dizer. Vocês lembrem-se, vamos lá. Jesus estava sentado, apresenta-lhe uma mulher. Ele coloca-se no chão a escrever. Insistem. Ele levanta-se. Já vão perceber o que é os gestos. Estes gestos têm uma memória. E temos que ver onde estes gestos aconteceram. Para poder perceber o que é que Jesus está a fazer. Jesus está a repetir um ato. Feito séculos atrás. E diz assim.
como se insistissem perguntando, inclinando-se, que escrevia, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, volta ao chão e volta a escrever. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se outra vez. Cada vez que Jesus fala, neste caso, como é que ele se põe? De pé, como um justo juiz. Mas quando escreve como um pastor que vai apanhar uma ovelha no chão. Cuidado às imagens. Estas imagens estão todas no Antigo Testamento. Nós já vamos buscá-las todas. Se nós não tivermos estas imagens, nós vamos inventar um pretexto sobre o que está aqui a acontecer. Mas isto é o cumprimento de 2 profecias. Endireitando-se, Jesus, não vendo ninguém mais com mulher, disse, mulher, onde é que estão aqueles que te estavam a condenar? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E acabou a história. A fé cristã, ela não é de fórum íntimo. A fé cristã é pública. É uma revelação, uma manifestação pública. Por isso é que nós fazemos os sacramentos publicamente. Nós fazemos uma adesão à pessoa de Jesus Cristo de forma pública. Há fés que não são públicas, são vividas na intimidade, no íntimo. Por exemplo, o budismo, o hinduísmo. Ainda que eu, de facto, tenha os ritos exteriores, é uma adesão íntima. A fé cristã não tem adesão íntima. Toda a adesão interior ou pessoal, vamos usar assim, ela é manifestada exteriormente, publicamente. Senão é uma hipocrisia, é falso. O que é que eu quero dizer com isto? A lei cristã, ela é acima de tudo, ela é acima de tudo política, prática, ética e moral. A revelação cristã tem estes 3 fenómenos. Ela é prática, ela é ética e ela é moral. Ela mexe nestes 3 quadrantes da vida. É impossível não mexer nestes 3 quadrantes. O que é que são estes 3 quadrantes? É a fé judaica. A fé judaica, ela é composta por 3 grandes capítulos de lei. A primeira lei é a lei civil. O que é a lei civil? A lei civil é o primeiro conjunto de livros que dava leis de como é que o rei governava, como é que as nações governavam, como é que a terra era distribuída. Ou seja, é, no fundo, a prática. Depois nós temos a ética. O que é ética? A ética é tudo aquilo que é lei cerimonial. Ou seja, nós vamos oferecer a Deus, sim. Quando? Em que festas? Quais são os sacrifícios? Que sacrifício é para esse pecado? A que horas é que nós temos que oferecer? Quantos é que temos que oferecer? Por cada família, quanto é que vamos oferecer? Para suprimir aquele pecado que ali está. Face àquele pecado, podemos fazer isto ou não fazer aquilo. Então, há toda uma lei cerimonial. Terceira lei é a lei moral. É a lei que define o ethos de Deus, o nosso caráter. É a lei que define-nos interiormente. Eu não posso dizer que sou cristão e ser um homem que anda no bordel à noite. E não posso porquê? Porque é pecado. Não. Isso é uma estupidez. É porque tu és cristão. Mas eu vou. Então tu não és cristão. És mentiroso. E mentes quando vais ao domingo. Só. Eu digo, a diferença é essa. Mais nada. Na realidade és aquilo. És o bordel. Tu não és outra coisa. Porque se fosse outra coisa, tu tinhas um caráter. Dizia, eu não quero isto. Eu não quero. Não é isto, é proibido. Não, filho, tu fazes o que tu quiser. Tudo é lícito. Mas nem tudo convém. Não tem nada a ver com ser proibido ou não ser proibido. É o caráter da pessoa. É manifestamente alterado. É uma nova pessoa. É uma nova natureza. Há uma nova vontade. Há um novo desejo. Há uma nova intenção. Há uma nova forma de pensar. Há uma nova cosmovisão. O mundo altera-se a partir do encontro com a pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não és igual. Então, esta lei
Moisés é muito claro. A mulher foi apanhada de adultério. Foi. O que é que quer fazer? Mata. Não é o que a lei diz? Mata. Jesus disse para não matar. Jesus disse para não matar. Vocês leem isso aqui. Alguém leu que Jesus disse, a lei está errada. O meu pai enganou-se. Moisés é um aldrabão, um vigarista que se enganou. Não, ele disse sim. Disse sim. Sim. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Disse para matar, sim. Claramente ele disse para matar. Vá lá. O primeiro, faça lá. Só que ele sabe uma coisa. Esse mas vejam lá. É quem não tiver pecados. Porquê que Jesus diz isto? E eu acho que é aqui que a gente tinha que, de facto, parar no texto para entendermos os espíritos que está por trás disto. Então, Jesus é um judeu, claro. Jesus é judeu de templo, sinagoga, celebra a Páscoa, celebra as festas de Moisés, dos patriarcas, da circuncisão, de conhecer aquelas cenas todas dos judeus. Jesus é judeu de judeus. E é um mestre dos judeus. E ensina os judeus a serem judeus. Por isso Jesus é judeu. Da cabeça aos pés. Ponto. E diz claramente no Evangelho de São João, a salvação vem pelos judeus. Diz Jesus no Evangelho de João. Pronto, muito bem. Então, o que é que há a fazer? Se está na lei que é pecado, é para matar, mata-se, mas cuidado. O que é a lei? Como é que vocês entendem a lei de Deus? Às vezes a gente diz assim, até Cristo havia a lei. E depois de Cristo já não há lei. E, às vezes há sempre o cuidado de ser mal interpretado, para um lado ou para o outro, para os excessos dos dois lados. O que é que eu quero dizer com isso? A lei não é um capricho de Deus. A lei que Deus dá ao seu povo revela o caráter de Deus. A lei não é um capricho, não é um Deus mesquinho. É um Deus que tem caráter. E Deus, quando dá uma lei, diz, eu não suporto o adúltero. Porquê? Porque Deus se considera, Deus olha-se para si como o esposo de Israel. Não pode haver adultério entre nós. Nós temos uma aliança. Então, entre vocês também não há. Porque é o meu caráter que está em causa. Porque vocês espelham o meu caráter. Vocês têm a minha centelha, vocês têm a minha essência. Vocês são a manifestação da minha glória. Então vocês não podem ser adúlteros. Porque vocês põem em causa a minha glória. Que está a manifestar. Vocês levam a minha glória. E de facto, isso é um peso. E porquê é que eu vos estou a dizer isso? Porque o nosso Deus, o Deus de Javé, o Deus de Jesus Cristo, é um Deus que não está acima do bem e do mal. O nosso Deus não está acima do bem e do mal. Há deuses que estão acima do bem e do mal. O nosso não está. O nosso tem uma opção. O nosso Deus tem opção. Isso tem que ser muito claro. O nosso Deus não está acima do bem e do mal. É muito óbvio. O Deus de Israel tem bem e mal. Sabe exatamente o que é bem e o que é... Aliás, diz-nos, isto é bem e isto é mal. Há deuses que não dizem. Há deuses nas religiões pagãs que não dizem o que é bem nem o que é mal. Mas o nosso diz. Porquê? Porque a sua lei é o seu caráter. Vou dar-vos um exemplo. Javé põe-se sempre de um lado. Qual? Pobre, órfão, estrangeiro, viúva, refugiado, o imigrante, o escravo. Ele tem um lado. Logo. Ele tem logo um lado. E porquê? Porque ele tem caráter. O nosso Deus tem caráter. E quando a gente diz, chegados a Cristo, a lei acabou. Pois, porque agora nós, caráter de Deus. Então a lei agora é muito maior do que isso tudo. Agora a lei é o amor. Tu cedes isso. Nós cedemos os 10 mandamentos. Nunca é que os 10 mandamentos passam a ser inferiores. Não é nada disso que se está a dizer. Nós agora temos uma graça em nós, temos o Espírito Santo, que nos leva a fazer coisas muito maiores do que os 613 preceitos. Assim, conheçamos a Jesus Cristo, o Senhor. Por isso é que a principal coisa que Paulo pede é eu quero conhecer a Cristo, o Senhor.
experimentar a força da sua ressurreição e amar a igreja. É os três desejos de Paulo. Então, este Deus com caráter é a única coisa que nos permite um cristão localizar-se no mundo. Então, nós no mundo somos manifestação do caráter de Deus. Onde estiver um cristão, sabe-se que o pobre, o órfão, o estrangeiro, a viúva, não pode ser discriminado. Ele é acudido. Porquê? Pela lei? Não. Pelo seu Deus. Pelo caráter do seu Deus. Então, ainda que não haja lei, nós fazemos. Vou-vos dar um exemplo básico. Toda a gente conhece. Teresa de Calcutá, na Índia, em Calcutá. Ela excedeu toda a lei indiana. Porquê? Por causa do caráter de quem? Está a ver? Então cedemos a lei. Vocês entendem o que é que eu quero dizer quando isso é lei, isso é letras? É porque tu agora podes fazer muito mais do que isso. É isso que eu quero dizer. Só que às vezes pode-se tirar do contexto para inventar uma história que não foi o que foi dito. Foi dito, foi outra coisa. Então, posto isso, o que é que Jesus faz? Olha, a lei é clara. Quem for apanhado adultério tem que morrer. Então, podem mandar a pedra. Mas cuidado, se tu carregares no botão, há um botão que diz assim, justiça. A justiça de Deus vai começar a apedrejar até encontrar um sem pecados. Cuidado, não vais ser tu o primeiro a ser apedrejado. Entendem agora o que quer dizer não julgueis? Porque o que faz a justiça divina é assim que tu acionares a justiça. Senhor, faz justiça. É já. E tudo que houver à frente vai varrer. Até parar num justo. Só para quando encontrar um justo. O que está aqui a acontecer é que Jesus sabia claramente. A lei vai ser aplicada. Mas vão morrer todos. Só fico eu aqui. Não vai ficar aqui nenhum. Então mandem lá a pedra. E eles também perceberam isso? Obviamente. Foi claro que eles perceberam, porque Jesus já... Então, de vocês todos que estão aqui, quem não tiver pecados, agarre na pedra e mande. Que as pedras nas mãos, diz o texto, eles foram deixando cair. Porquê? Porque sabia que tinha pecado. Então eles sabiam que se lhe mandassem a pedra, tinha que lhes cair uma pedra em cima logo a seguir. Estão a ver o que é que Jesus está a fazer? A justiça e a misericórdia encontraram-se. Estão a ver o que é que quer dizer o Salmo? Encontraram-se a justiça e a misericórdia. Quando? Em Jesus. Em Jesus. O texto que fala de Emanuel é precisamente isto. É quando a justiça e a misericórdia se encontram. Está aqui. Está ali Jesus. Agora acabou. A justiça é aplicada em quem? Nele. E a misericórdia é aplicada por quem? Por ele. Talvez ele ia fazer igual Judas. Eles não se encontraram verdadeiramente com Jesus. Não. Mesmo Jesus dando todo aquele exemplo. Não. Porque não foi por encontrar a graça ali que eles deixaram de jogar pedra, mas Não. por medo da culpa que viria sobre cair sobre eles. Tal e qual. Então o que é que veio sobre eles? A culpa. Por isso é que Jesus tem que libertar aquela mulher. No final. Jesus libertou aquela mulher de forma extraordinária. E a gente pegou na libertação que Jesus dá. Então, acontece que a lei vai apedrejar toda a gente. Então, a pergunta que eu vos tenho que fazer é: ainda alguém tem pedras na mão? É este momento, parte da história. Alguém tem pedras na mão ainda? Porque quem tem pedras na mão já apertou o botão justiça. E esse botão justiça, uma vez apertado, não para. Ele não para. Então não peçam justiça dessa forma. Peçam misericórdia. Porque se pedirem justiça e se invocarem o direito, ficam encurralados nele. Por isso, para que é que serve a lei?
A lei só nos serve, de facto, para dizer que nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor, porque senão estávamos completamente desgraçados. E eu não estava aqui. Posto isto, eu gostava que vocês fossem ler um texto. Jeremias 17:13. Jeremias é não, né? Antigo Testamento, filha. Eu sabia que eu estava a que não sabia. Jeremias é depois do profeta Jeremias qual? Isaías. Jeremias 17, capítulo, versículo 13. 17, 13. Sim. Por isso, Samuel. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Os que se afastaram de mim serão escritos sobre a terra. Um dedo vai escrevê-los sobre a terra. E o que é que escreve? Vamos ver o que é que lá está escrito agora. Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. O que é que Jesus tinha dito no dia anterior? Eu sou a fonte da água viva. Então o que é que Jesus está a acabar de fazer? A cumprir uma profecia. Eu escrevo os que se afastam de mim, porque se afastaram de mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, que não são capazes de armazenar mais do que a água das poças. E porquê? Continua ele. Sara-me, Senhor, e eu serei sarado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Só pode curar, só pode sarar a fonte das águas vivas. Como? Encontrando-nos com Ele. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor, venha agora. O que é que eles pediram para Jesus fazer? Aplica agora o quê? A palavra do Senhor, a lei de Moisés. É a profecia cumprida numa pessoa. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco lição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Como é que Jesus falava para a mulher? Levantava-se. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. Foram-se embora. Falou sempre diante da cara dela. Não me seja por espanto, meu refúgio, tu és no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem. Não me envergonhe eu. Assombrem-se eles e não me assombre eu. Trazei sobre eles o dia do mal. Destruí-os com uma dobrada destruição. Que o mal que eles querem sobre mim, Senhor, caia sobre eles. A justiça que eles me estão a pedir, que caia sobre eles. Jesus acabou de fazer exatamente isto. Vamos ler outro texto. Sobre um dedo. Vocês lembram-se de um dedo que aparece a escrever? Um dedo. Aonde? Isso não é os 10 mandamentos. Não é, né? Não. Mas é esse dedo. Há ali um dedo. Há para aí um dedo. Há. Vamos lá ver o livro de Daniel. Antigo Testamento. O claro que é mesmo no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 5. Versículo 2. Em casa, quem está a ver, eu pedia que fosse pondo o like. As pessoas vão passando e não põem o likezinho ali, está assim o time's up. Põem lá para cima, por favor. E partilhem. Daniel, capítulo 5, versículo 2.
versículo 2. Então, havendo o rei Balsazar, ou Belsazar, depende da tradução, é Belsazar. Depende da tradução, mas enfim. 5:2. Havendo o rei provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo. Ou seja, nós estamos diante do filho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor já tinha morrido. Sabem como é que o rei Nabucodonosor morreu? A comer pasto. Literalmente. Começou a comer a grama da terra. Virou um jumento. Se agora vocês têm que ir em casa procurar porque é que ele ficou a comer grama. Muito bem. Então, o rei Nabucodonosor tinha mandado esvaziar o templo, saquear o templo de Jerusalém. Belsazar, com as suas concubinas, as suas festas luxuriosas, mandou que se trouxesse os utensílios do templo. Começou a beber vinho nelas e deu às prostitutas que lá estavam. E todos comeram e beberam nos utensílios sagrados do templo. De repente, a dado momento, aparece um dedo, uma mão, a escrever na parede caiada do palácio do rei. E o que escrevia na tal parede? Aqui diz: esta, pois, foi a escrita que descreveu Mené, Mené, Tekel, Parsim. O rei diz que ele teve esta expressão. Vejam lá se vocês reconhecem esta expressão em algum sítio. No verso 5. Na mesma hora apareceram os dedos nas mãos de um homem, escreviam de fronte do castiçal, na estocada parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava a escrever. Então mudou-se o semblante do rei. Os seus pensamentos ficaram conturbados. As suas juntas e os seus lombos relaxaram-se. E os seus joelhos começaram a bater um no outro. Quase parece uma imagem dos desenhos animados. Quando alguém está com medo. Foi exatamente a imagem que aconteceu. O homem entrou absolutamente em pânico. Porque é impossível que um dedo comece a aparecer numa parede a escrever uma língua que ele não sabe e ninguém de que lá estava sabia. A rainha ouviu aquilo. E o rei tão aflito que disse: ó rei. Parece as coisas de José um bocadinho, hein? Ó rei, há um homem que tem o espírito dos deuses. Ele é capaz de adivinhar isso. O teu pai, Nabucodonosor, o tinha em grande estima. Vai chamá-lo. E ele vem. Quem é o homem? Profeta Daniel. O grande profeta Daniel. E o grande profeta Daniel, ele tinha prometido a quem soubesse adivinhar o que ali estava, que ele ia enchê-lo de coisas muito boas. E o profeta chega e despreza logo as coisas dele no verso 17. Diz assim: as tuas dádivas fiquem contigo. Dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Então Daniel começa a dizer: o teu pai foi mau, mas tu não aprendestes nada. O teu pai foi comer erva e tu não aprendestes nada. Então, por causa disso, eu vou ler tudo que está lá escrito. E lê estas 4 palavras. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Que a interpretação é esta. Mené, contou Deus o teu reino e ele acabou. Primeira palavra que Deus interpretou, que Daniel leu. Segunda palavra, Tekel. Foste pesado numa balança e foste taxado em falta. Roubastes a Deus. Parsim, ou Peresh. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então veio o rei persa. E é quem vai libertar depois os israelitas para poderem voltar para a sua terra. O rei morreu nesse dia. Então já uma vez uma mão apareceu a escrever. E essa mão denuncia o pecado, a justiça. Mas quando Deus nos escreve, é para nos denunciar. Pegados nisto, meus queridos irmãos, gostava ainda que venha ler-se o capítulo 13, por favor, de Daniel.
5, 13. Não, 13, capítulo 13, profeta Daniel. Não tem? Sim. Não tem? Mas não vai. Não. Tem. Aqui não tem. Mandaram fotos para os outros viram. Viram nada. Vamos então resolver a celeuma. O que é que acabou de acontecer aqui? Vocês perceberam o que é que acabou de acontecer? A Bíblia da Vânia não tem o capítulo 13. Eu tenho uma Bíblia aqui. Eu tenho aqui uma Bíblia. A Bíblia que estou a usar para seguir o texto convosco, que também acaba no capítulo 12, versículo 13. A Bíblia Holman. Mas depois tem aqui outra. A Bíblia de Jerusalém, que tem capítulo 13. Tem a Bíblia do Peregrino, que tem capítulo 13. Mas tem a Ferreira de Almeida, que também não tem capítulo 13. Por quê? Pai, tem o Brasil, um homem. Em algumas cidades do Brasil, o número 13 no elevador não existe. Sim, mas não tem nada a ver com isso. Sabe o que é que aconteceu aqui? Tem a ver com os textos que as Bíblias, que não são as Bíblias católicas, consideraram como texto apócrifo, de não inspiração divina, mas livros históricos e não de revelação. Problema: como é que agora se resolve o que eu vou ler face ao que Jesus acabou de fazer? Porque é o mesmo episódio. Ora, se é apócrifo, como é que Jesus está a repetir exatamente a mesma situação? Portanto, Jesus está a usar uma informação. Jesus está exatamente. E eu vou passar a contar-vos a história de Susana. Susana, bela moça. Uma moça lindíssima, jovem, puríssima, filha de Alcias. Esta mulher, num jardim, é apanhada por dois cavalheiros, que de cavalheiros não tinham nada, eram javardos. E estes dois javardos encurralaram-na e disseram a ela: ou vais para a cama connosco, ou a gente grita para te denunciar. E se a gente te denunciar, tu vais ser... E porquê é que ela tinha a certeza que ela ia ser morta? Quantos é que eles eram? 2. A testemunha de 2 é sempre verdadeira. E então disseram à mulher: ou tu vais para a cama connosco, ou a gente vai dizer que tu é que te enfiaste connosco, nos tentaste seduzir. E a mulher pôs-se a gritar, porque disse que não era capaz de fazer isso. E eles também gritaram, dizendo que ela estava a tentar seduzi-los. Na manhã seguinte convocaram toda a cidade, levaram a mulher para ser julgada. Os israelitas condenaram aquela mulher a quê? Seja morta. Levantou-se um homem chamado Daniel, que fez esse homem, escreveu-lhes à frente dos olhos: seus idiotas, como é que vocês... E sabem quem é que falou Daniel? Eu tenho que vos ler a fala, que é tão bonita que eu não vou deixar de vos ler a fala. Então escutem lá a fala de Daniel e veja quem é que está a falar. 12, capítulo 13, assim é que é. E aqui estamos falando do mesmo Daniel até o versículo 12 da minha Bíblia. É, mesmo Daniel. Vou ler-vos então, capítulo 13, versículo 44. Vou ler a partir do versículo 41, assim é que é, está bem? Versículo 41. Tens aí a de Jerusalém? Ok. Vai acompanhando com essa. Não, vai acompanhando, que é para isso acompanhando. Na tua, nessa que tens aí. Não, na outra. Nessa, sim, vai acompanhando. Mas é para isso acompanhando, está bem? Verso 41. A Assembleia creu neles, pois eram anciãos do povo e juízes.
Quem é que entregou aquela mulher pecadora a Jesus? Os escribas e os fariseus, igual a anciãos e juízes. Entregaram uma mulher que eles disseram que foi apanhada em adultério. 2, para fazer o quê? Para acusá-la. E toda a gente creu e julgaram-na ré de morte. Susana clamou então em alta voz, dizendo: Deus eterno, tu que conheces as coisas ocultas, que sabes todas as coisas antes da sua origem, tu que sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim, eis porque eu não morrerei, não tendo feito nada do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. E o Senhor escutou a sua voz. Enquanto a levavam para fora, a fim de ser executada, suscitou Deus o Espírito Santo a um jovem adolescente chamado Daniel. O profeta, o Daniel. O qual clamou em alta voz: Eu sou inocente do sangue desta mulher. Voltou-se então todo o povo para ele, dizendo: Que palavra é esta que acabas de proferir? Ele de pé. Então acham que estes gestos todos que Jesus fez não têm nada a ver com isto? É uma recriação do mesmo episódio. Não sei se vocês estão a perceber. Porque é que eu estou a fazer esta leitura? Jesus está a fazer o mesmo episódio. Mesma coisa. Porquê? Ninguém contestava a autoridade do profeta Daniel. Aliás, o profeta apocalíptico, diga-se assim. Disse ainda: Tão insensatos sois vós, israelitas, sem julgar e sem conhecimento claro, condenaste uma filha de Israel. Voltai ao lugar do julgamento, pois é falso o testemunho que esses homens levantaram contra ela. E o que é que ele fez? Ele fez com que fossem os dois desmascarados. Como? Pôs um de um lado e do outro. E perguntou ao primeiro: Tu, em que árvore é que estava a Susana? E ele disse: um limoneiro. Tu, em que árvore é que estava a Susana? Ah, foi um... Como é que foi? Um carvalho, o que é que foi? Estão a ver? Como é que eles os dois se enganaram ao outro? Foram os dois mortos e a mulher foi libertada. Estes escritos que eu vos estou a ler, os livros deuterocanónicos, ou considerados livros apócrifos pelas traduções da Bíblia protestante, nós temos um grande problema. É que em 1937 foram descobertos em Qumran, no Mar Morto, os escritos do Mar Morto. E os escritos do Mar Morto eram os beduínos que em Israel, no deserto, um beduíno, a guardar ovelhas, sem querer, porque uma ovelha se perdeu, mandou uma pedra. A pedra foi e bateu. Bateu onde? Numa ânfora. E ele ouviu o barulho estranho, subiu para ver o que é que estava a acontecer. Encontrou mais de 500 ânforas cheias de papiros escritos pelos copistas antes do primeiro século. Antes do primeiro século. Qual não é senão que os livros que estão na tradução das Bíblias católicas estavam lá todos. Guardados pelas comunidades dos essénios, que é as comunidades do deserto. Comunidade, sabem quem é que pertencia à comunidade dos essénios? João Batista. O precursor do Messias. Inclusive, estava lá este papiro que estamos a acabar de ler. Antes da era cristã, já lá estava escrito. Por isso é que Jesus era de conhecimento de todos. Exatamente, vai buscar este episódio para trazer algo. Isto é só para dizer-vos o quê? Não é para vos dizer, este está mal, este está bem. Não. Quando lerem, procurem ter o maior acesso a toda a informação possível para servir, às vezes, de apoio a entendimento de alguma situação. Porque ajuda a compreender melhor o todo do que está a acontecer. Então, o que está aqui a acontecer é o caso de Susana, que alguém está a julgar. Agora, posto isto, será que as pessoas que estavam a ver aquilo receberam isto, não é? Óbvio! Porquê que eles deixaram logo as pedras? Lá atrás, alguém fez isto. E nós sabemos quem foi. Foi Daniel. Da Susana.
Que era um profeta que eles não contestavam, não é? Ninguém contestava a autoridade do profeta. Ninguém. Jamais alguém contestaria a autoridade do profeta Daniel. Não há um a contestar ao profeta Daniel. Isto deixou-lhes, de facto, ali um grande problema. Então, o que é que estes homens ficaram cheios? Ficaram cheios de uma coisa que é muito simples. Culpa, vergonha e medo. Deixando as pedras, foram-se embora. Jesus levantou-se, olha para a mulher e diz: Chica, ¿dónde están? Em bom espanhol, a chica ter respondido: se quedaram a la calle. Foram-se embora, eu fiquei aqui sozinha. Assim. Eu também não me condeno. Vai-te embora. Vai lá. Deixa essa vida de casa. Vai-te embora. Desaparece. Vou-me embora? Sim. Mas vou-me embora como? Vai-te embora. Espera lá. Não. Tu sabes que eu sou pecadora. Porquê? Porque tu disseste que eles podiam mandar umas pedras. Eu lembro-me. Sim, tu mereces morrer apedrejada. E eu sou o único que podia condenar-te. Eu sou o único, não tem aqui mais ninguém. E eu estou-te a dizer, vai-te embora. Eu não te condeno. Acabou, eu não te venho para condenar. Eu não vim para condenar o mundo. Eu não vim para te condenar, mulher. Eu não vim para condenar, Fábio. Eu não vim aqui fazer isso. Isso não precisava de ter cá vindo. A lei estava-vos a condenar. Eu vim cá para salvar-te, vai-te embora. Mas eu para onde? Não sei, vai viver a tua vida. Vai-te embora. Mas tu não me vais pôr numa terapia para cura de prostitutas. Vai-te embora, mulher. Tu não me vais pôr ao lado de pessoas problemáticas. Vai-te embora. Eu perdoei-te. Acabou. Vai-te embora. Eu não quero ficar agarrado na tua vida, a tomar conta da tua vida. Vai viver a tua vida agora, mulher. Vai! Vive! Mas vive como? Livre. E eu não tenho que voltar aqui para a semana que vem. Se eu voltares para a semana que vem, a gente vê para a semana que vem. E se eu quiser ficar contigo, porquê? Porquê que tu queres ficar comigo? Mas se eu me for embora, tu não vais mandar o gafanhoto para me amaldiçoar. Não, tu vais. Alguma vais-me apontar alguma. Tu não vais amaldiçoar a minha mãe. Vais perdoar assim. Dá cá aquela moeda. Quer ser a mentalidade, não é? Mas era impossível sequer conceber essa ideia, não é? Aí é que está. Nós temos que ouvir a história toda do povo. Neste caso. Nós não estamos só a ouvir isto. Há muito eco aqui dito. E é esse eco que tem que nos ler. Nós temos que ser lidos por esses ecos. Fábio, não peques mais. O que é não peques mais? Quero entender. Porque você está dizendo assim, viva livre, vive de boa, não precisa, não preocupei, mas ele falou assim, vai, não peques mais. Tinha algo que ela precisava fazer. Deixar que eu voltar à mesma vista. E se voltar à mesma vida? Volta lá outra vez. Vou para lá para outro lado. Qual é o stress? Uma palavra dá esperança. Vai chegar um dia que Deus vai deixar de ser. E nesse dia estarás tu sentada na cadeira do juiz? Hã? Nesse dia estarás sentada na cadeira do juiz? Eu? Sim. Estarei, todos comparecendo. Na cadeira do juiz? Mas é que Não, na não cadeira não. ficar mais é consequência. Desse encontro. Sim. Não é? Não pecar mais não é consequência da lei. Portanto, não é resultado da lei, mas é resultado da misericórdia. Eu não tem a ver com proibido. Eu não quero. Não é nada disso. Não pode ser proibido. Ouçam, isso é de loucos. Isso é insanidade. É insanidade. É insano. É insano. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Abram lá, faz favor. Primeira carta de João, 4, 18. Primeira carta de João, 4, 18. É, Novo Testamento, quase no fim de tudo. 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Vou ler a partir do 17. 18.
Então, versículo 18. No amor não há medo. No amor não há medo. No amor não há medo. Não há. Não pode haver medo. Um amor que tenha medo não é amor, é escravidão. Não pode existir medo no amor. No amor há temor. Não é medo. É uma coisa muito diferente. É temor. Eu uso esta imagem, é uma imagem que eu acho bonita para expressar isto. Eu quando visto o meu filho, quando ele é mais pequenino, os 5, sempre tive um grande temor a vesti-los. Sabe porquê? Porque eles, sem querer, podem esticar um dedo daqueles fininhos, parece um palito. E a gente puxar um bocadinho de força, pode partir. Eu tenho temor de partir. Temor é cuidar. Temor é cuidar. Temor é cuidar. O temor do Senhor é cuidar. Eu não sei que ideia louca nos vai na cabeça. Eu tenho temor a Deus que não seja cuidar da sua glória em mim. É só cuidar. Mas, Senhor, eu fui lá na semana passada. Eu sei. Mas eu não te condeno. E posso. Eu sei que tu podes, mas eu estou-me a esforçar. Eu sei. Vai. Vai lá. Vai. E fala-lhes disso. Do quê? Que eu te deixo. Que eu liberto-te. Vai lá. Diz que eu não te aprisiono. Diz que eu nunca te aprisiono. Nunca digas, Fábio, que estás comigo por aprisiono. Não. Por medo. Não. Graças a Deus, eu pedi o medo de Deus faz anos. Era o pior medo que eu tinha, era medo de Deus. Eu tinha um medo de Deus que me pelava todo. Era o pior de todos. O pior medo que eu tinha na minha vida. Tinha mais medo de Deus que do diabo. E eu perdi o medo de Deus. No dia que eu estava com esta mulher. Nunca mais tive medo. Mas também nunca mais o quis deixar. Olha, larguei o resto de tudo. Só agora não quero mesmo nada. Mas é que tens medo, Fábio? Não. É porque já não tenho medo. É porque eu não tenho medo, então não quero mais nada. Quando eu tinha medo, às vezes quando estavas assim a dormir, eu aproveitava, porque podia te enganar. Não, não me enganas, Fábio, eu conheço-te bem. Diz assim, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. É isso. É isso. Lança fora isso. Deixa cair isso. Deixa cair. Porquê? Porque o temor tem consigo a pena. O medo tem a culpa. O medo tem consigo a culpa. Sabem quem tem medo? Quem tem? Culpa. Mas tu tens culpa. Tenho porque pequei. Então se pecaste e tens culpa, o Senhor não te perdoou. Não lhe entregaste os pecados? Não. Então retiveste escondida a tua culpa. Não manifestaste o teu pecado. Então o que estás à espera? O que é que estás à espera? Manifesta o teu pecado ao Senhor. Rápido. Quanto mais rápido, melhor. Senhor, está aqui. Só isto. Não tem mais nada aí, Senhor. Não há aqui mais nada. É só isto, Senhor. Tu sabes. Ele chiquito. Não tem mais nada. Mas quer que tu enchas. É um vaso de barro, Senhor. E é que é um barro assim meio fanhoso. Mal cozido. Mas tu podes encher aí com uns perfumes bons, que eu já vi essas cenas de outras pessoas. Eu também quero. Se tu estás a dar disso, eu também estou aqui disposto. Mas, Senhor, eu vou perder a rolha. Também te digo já. Podes encher que eu deixo ir. Põe que é para sair. Não ponhas que é para ficar. Eu não vou ter medo de perder o perfume. Porque eu sei que tu vais estar sempre para o perfume. Ah, sacaste a cena. Pá. Eu saquei, ele vai ter, mas que foi difícil. O que teme não é perfeito no amor. Quem tem medo não é perfeito no amor. É porque não ama. É outra história. Não ama. Pronto, enfim. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, diz que Jesus foi apedrejado por nós. Então a justiça foi satisfeita. Claro que foi. Por isso não peques mais, está sempre assegurado, ainda que eu peque mais. E é daí que vem o grande hino de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que diz assim, então,
Tendo dito isto, quem poderá acusar os eleitos de Deus? Então, quem é que agora nos vai acusar diante de Deus? Quem? Vá lá! Então, ele foi apedrejado. Ele foi crucificado. Deus não poupou o seu filho. Deus entregou à morte. Quando nós éramos seus inimigos. Então, há de haver alguém que nos possa acusar de quê? Só se o filho dele não chegou. Então um vampiro. Não se sacia com nada. Isso não é Deus, é um monstro. Isso é uma monstruosidade. Por isso é que São Pedro vai ter a Jesus que a pergunta de clichê. Ó mestre, eu não estou a dizer que não vou fazer, mestre, mas eu tenho aqui umas dúvidas da minha cabeça. Já que tu estás numa de tirar dúvidas na parte dos TPC, gostava de resolver esses aqui. E lá, Pedro, o que é que foi? O Tomé, tu sabes que é mau. Se ele pecar contra mim, a lei diz 4. Se eu lhe perdoar 7, chega. Pedro, não te digo 7. Poça, estava a ver que era muito. Mas 70 vezes 7. Então não vou dar a fazer mais nada. Sacaste, Pedro? É isso mesmo. O senhor então vai estar sempre a pecar. Pedro, tu passas a vida inteira a fazer isso. Não fosse a minha mão aqui e outra aqui, já tinhas desaparecido. Então, senhor, porquê é que a gente segue? A mim? Porque eu, quando for atraído, quando for elevado, eu vou atrair-vos todos em amor. E vocês vão querer-me por amor. Vocês vão entrar nas arenas a cantar. Vocês vão dar a vossa vida e vão dizer, tu a mim não me atiras, eu dou-te. Anda, leva-me. Sabes que mais, Pedro? Eu vou-te apresentar uns manos, varados de todo. Vou-te apresentar um Paulo, varado, completamente varado. Tu nem estás bem a ver quem é aquele fulano. Eu vou-lhe abrir as cadeias e o tipo não vai sair. Vai ficar lá sentado à espera. E eu vou-lhe abrir as cadeias, varado de todo, mesmo doido. Estás a ver? Mas porquê que ele não vai sair? Está à espera que eu lhe mande sair. Se ele não sai. E sabes se ele tem medo? Nenhum. Doido. O meu pessoal vai ser todo assim maluco. Então nós lemos este episódio. É um episódio que esquadrinha toda a existência. Toda a existência. A minha existência. Por isso nós temos várias posições de estar agora. Então tu, eu que estamos aqui a ouvir, pode ser o primeiro papel, que é, ainda não foste apanhada no ato. Apanhado no ato. Sai já. Sai já. Antes que alguém te apanhe. Já. Senhor, eu faço isto. Eu faço isto. Mas eu ouvi dizer que tu eras o único que quando chega a ti o botão, para. Eu posso ir para trás de ti. Que eu acho que se eu apanhar à frente ainda vou. Posso ir para trás. Ando. Eu, Israel, vim a ti e quis como uma galinha guardar debaixo das minhas asas, como um pitainho. E tu não queres. Vens ter comigo e pedes-me justiça, no lugar de vires a mim e receberes a misericórdia. O que é que eu hei de fazer contigo, Israel? E diz que o Senhor chorou em prantos por Israel. É o que faz hoje connosco. É o que faz hoje connosco. Decoramos a macetada dos versículos todos e não aprendemos o fundamental. Deus é amor. É amor. Ponto, acabou. É o caráter de Deus. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele não sabe fazer outra coisa. E a maior ofensa que lhe podemos fazer é duvidar do seu amor. Podemos duvidar do nosso. Aliás, devem, vá. Mas do dele, não, sim. Mas tu sabes que aqui em mim, eu tenho um lado esquerdo e um lado direito, que às vezes não opera a morte, outro opera a vida. Maldito homem que sou, que eu faço aquilo que não quero e aquilo que não quero eu faço. O que é que eu hei de fazer à minha vida? Mas Senhor, tem dias que eu apenas que eu sou obrigado a chegar ao final do dia. Hoje foste tu que viveste em mim. Eu nunca era capaz de fazer isto na vida. Fostes tu que andaste aqui, de certeza. Eles nem vão dar conta, mas eu dei conta que não fui eu. É isso mesmo. É isso. É só isso. E depois vai. Se amanhã quiseres, eu estou cá. Estou no teu secreto. Entra lá dentro. E eu estou lá a ver-te. E se eu não for?
Eu estou lá. Cuidado para onde vais. Tem só cuidado, Fábio. Cuidado para onde vais. Porque podes entrar num beco. Não consigas sair. Não vais para longe, Fábio. Não vais para longe, não. Essa é fantástica, a mais bela expressão do amor de Deus é essa. Não vais para longe. Podes ficar aqui. Mas não fiques por medo. Não fiques por medo. E se amanhã não voltes a pecar a acontecer, tu voltares, retorna. Volta aqui. Volta aqui. Serás sempre meu filho. Sempre. Só que às vezes vais morrer e eu vou-te abraçar e restituir-te a casa. Volta. Esse é o caráter do nosso Deus. Mas se uma pessoa morrer, ele vai lá e fica. Diz o Salmo, Não sabe voltar. a morte não sabe nem consegue. Salmo 138 diz, Senhor, tu sondas-me, prescrutas-me, esquadrinhas-me, e se eu subir ao alto da montanha, lá estás tu. Mas se eu descer ao abismo, também estás lá. Se eu subir por entre as nuvens, lá estás tu. Se eu descer às profundezas do mar, lá estás tu. Se eu alcançar o topo da vida, lá estás tu. Mas se eu entrar na morte, lá estás tu. Sempre. Sempre. A bondade do Senhor nos perseguirá. Esta é, de facto, a mais bela expressão que nós podemos ter da pessoa de Jesus Cristo. A bondade do Senhor nos perseguirá. E não nos larga mais. Não nos larga mais. Nunca mais. E o que nos vai converter é essa bondade. Não tem nada a ver com as coisas que nós vamos fazer, mas tem a ver com as coisas que Ele faz em nós. E é capaz de virar-nos do avesso, no abrir e fechar de olhos. E sabe o que é que me dá mais raiva? É que Deus podia encurtar os processos todos. Fazer assim, toma, já estás. Eu? Tirar-te esse trabalho, nem penses. Não, senhora, vais aprender por aí. Sabes porquê, Fábio? Não. Porquê é que tu não poupas nisto, sim? Não posso, Fábio. Porque tu lá à frente vais ter irmãos. Quando tu tiveres mesmo convertido uma vez, eles vão precisar de ti. Nessas situações. E tu vais poder lá entrar, agarrar-lhes pela mão. Podes seguir, eu vou contigo. Essa é a galeria dos homens da fé. É que o pecado é que leva à misericórdia. O pecado é o que nos leva à misericórdia. O que nos leva a beirar da graça, da misericórdia de Jesus é o nosso conhecimento, o nosso reconhecimento constantemente que somos pecadores diante das mãos de um Deus de misericórdia. Quando tu vês uma pessoa que tem um determinado pecado, que é um pecado que já não é teu, Sim. não caiu, Sim. mas tu, o facto de teres passado por isso, Faz ganhar uma coisa em nós que é, faz uma palavra que eu gosto muito, os brasileiros usam muito, compadecer. Um pecador pode ser. é capaz de se compadecer. Já estiveste louco. Exatamente. Só um pecador é capaz de se compadecer de outro pecador. Porquê é que nos agradou Jesus Cristo? Este era o sumo sacerdote que nos convinha. Fez-se homem, sofreu com os homens, passou o que os homens passam. Esse convém. Tá? Para quando eu visse a minha miséria, olhasse para ele, poça, nu. A gente tem as nossas imagens muito bonitas, só na iconografia. O facto é que o que foi crucificado foi um homem que estava completamente nu e desfigurado, cuspido, maniatado,
Qual era? Pelo sangue do Cordeiro, deixem o Espírito de Deus poder falar-vos. Qual era a intenção de um Deus todo-poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, permitir que o seu filho passasse por isto quando o Cordeiro foi oferecido antes da fundação dos tempos? Senão para que nós víssemos e ao ver fôssemos constrangidos em amor, atraídos. O que é que queres que eu faça mais por ti? Fábio, deixa a culpa. Segue a tua vida. Vive. Porque a culpa é o aguilhão que nós prendemos uns aos outros. E depois eu sou assim por causa do teu pai. Eu sou assim por causa da tua mãe. Eu sou assim, tive que privar-me tudo da minha vida por causa dos meus filhos. Eu estou assim por causa do meu trabalho. Então tudo é acionado o botão da culpa. E tudo é culpado. E não há um inocente. Só o Senhor Jesus. E é por isso que nós miramos a Cristo. E só uma ação, não há mais ação nenhuma. Diante da pessoa de Jesus Cristo é pegar num vaso cheio de perfume e partir. Pá! Pronto. Eu não tenho mais nada. Mas olha, é tipo doido mesmo, desvarrido, vá. Pronto. E os outros vão dizer, não é louco mesmo. Tanto dinheiro para se gastar nisso. Eu já não consigo. É a única forma que eu tenho de dizer-te isto. Eu quero que eles percebam que eu não tenho medo de ti. É outra história. E ainda se ri. Ainda se ri. Olha. Sim, também esta mulher é mesmo badalha, que a maluca a gastar tanto dinheiro. Deixa lá a minha, pá. Pobres vocês. Quando quiserem amar os pobrezinhos, vocês têm-nos todos os dias. Agora a mim, entregar isto a mim, ao meu corpo. Esta mulher está-me a preparar, rapaz. Ganha juízo, Judas. Então, não fui capaz de levar mais do 8, mas para a semana espero conseguir concluí-lo. Mas é de facto das partes mais perturbadora para mim. É esta parte. Perturbadora porque eu não a leio, mas permito que ela me leia. É muito mais do que eu ler lá. Não tem nada a ver. É mais deixar que ela me leia a mim. Ler. Agora deixa lá que eu leia a ti, Fábio. Põe-te lá aqui nisto. Quem tu és nisto? Alguns são os calhaus. Quem tu és aqui? É isto que leva à conversão de alguém. Só. E se entra pelo ouvido, é uma semente incorruptível. E gera vida. Isso gera vida. A vida que vai para além da morte. Muito para além da morte. Muito para além. É outra história. É outro tipo de gente que se cria. Gente, quando tu estiveres, sabes, está ali um cristão. Inequivocamente, está ali uma cristã, é inequívoco. Não vale a pena. Porquê? Porque não peca. Não, é precisamente por isso, é que é pecador, mas como é que nem gente tão pecadora se pode manifestar Deus desta forma? Como é que é possível? Pois é isso, é misericórdia e é encontrar-se. É isso. Houve ali um encontro entre duas pessoas. Ele funcionou, deu match. Que o Senhor nos ajude então. Obrigado em casa, partilhem, comentem e está na hora. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.